Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente regional do PT, Jorge Florencio. Presidente, voltando ao debate que eu me referi ainda há pouco, no bloco anterior em Brasília, esse debate de várias correntes do partido, enfim, representantes na disputa nacional, pela presidência nacional do partido, trouxe outro cisma, outro racha, que foi a aliança do PT com o PMDB. Houve quem, naquele debate em Brasília, que foi transcrito nos principais jornais do país, houve quem criticasse abertamente a aliança com o PMDB. O vice-presidente Michel Temer foi chamado por alguns candidatos aí à presidência do PT Nacional de um grande sabotador do PT em Brasília. Disseram ainda alguns dirigentes do PT, que almejam a presidência do partido, que o primeiro ato que o PT tem que tomar para se sagrar vencedor da próxima eleição presidencial é romper com o PMDB. Eu queria saber se o senhor comunga dessas ideias, que tipo de avaliação o senhor faz, dessa inquietação que há dentro do partido a respeito da aliança com o PMDB. Eu sou de um setor do partido que junto os dois maiores setores do PT, principalmente as correntes CNB, a Mensagem, não temos essa... Estou falando que no processo das eleições nacionais você tem 6 candidatos e tem diversas posições, o que é positivo num partido de massa igual o PT. E tem, então, as pessoas que necessariamente, muitas vezes, aprofundam algumas posições, mas que não são majoritárias no interior do partido. No interior do partido, a posição majoritária é da aliança com o PMDB. Isso é um processo claro e efetivo, e estamos acompanhando a presidente Lula, a presidente Dilma, nessa posição, e também nos documentos internos aprovados pelo Diretório Nacional. Então, a aliança com o PMDB é algo marcante, que foi importante. Não podemos esquecer que a aliança com o PMDB foi importante para que o Lula pudesse ter os 2 mandatos e depois a reeleição da presidente Dilma. E, evidentemente, essa aliança... No primeiro mandato nem tanto, né? Porque o primeiro mandato, na verdade, eu me lembro que a época, o ministro José Dirceu defendia a presença do PMDB na época no governo, o presidente Lula não queria. Depois, então, houve uma... Mas durante o mandato ele entrou no houve o processo de aproximação. Se aproximou do PMDB e foi importante para a governabilidade. Então, esse é um processo... É evidente que, em algum momento, a gente pode essa coisa se abrir e tentar mudar, mas, nesse momento... o PMDB tem um papel importante no processo eleitoral. Nós estamos, inclusive, governando na base, aliás, do PMDB tem a vice-presidência da República. Então, nesse momento, isso é uma definição para nós. Vamos trazer a conversa aqui para o Rio de Janeiro. Por que chegou o momento do PT deixar de ser coadjuvante na política estadual e passar a ter um papel de protagonista, passar a desempenhar um papel central na política do Rio de Janeiro com o lançamento da candidatura de Lindbergh Farias? Por que chegou o momento? Chegou o momento porque o PT já estamos indo, são 2 eleições, são 8 anos, estamos há 7 anos, inclusive temos participado do governo do PMDB aqui, do Sérgio Cabral, temos 2 secretarias, e que foi importante, inclusive para a reeleição cumprimos o papel importante da reeleição da presidente Dilma, de Lula, da reeleição, depois da eleição da presidente Dilma, e no Estado dá para dizer que teve vários acertos importantes nas políticas. Mas nós estamos achando que neste momento é preciso avançar mais. As políticas de saúde, de transporte, educação, de saneamento, uma aproximação com a população da Baixada Fluminense, das pessoas aqui da região São Gonçalo, Niterói, interior do Estado, é preciso avançar mais com as políticas públicas. E o PT, nesse momento, ele tem também a necessidade de protagonismo, de apresentar um programa, fazer um debate com a sociedade carioca do que significa um melhor sistema de transporte. Nós tivemos avanços? Tivemos, mas hoje nós levamos quase 3 horas, muitas vezes, para poder sair do Rio de Janeiro para chegar em Nova Iguaçu, né? Para poder ir a Caxias, para ir lá em São Gonçalo. Então, esse modelo, ele precisa ser reformulado, ele precisa repensar, e temos que fazer um grande debate com a sociedade para que a gente possa ver o que é melhor para o povo do Rio de Janeiro. Presidente, que tipo de avaliação o senhor faz desses 7 anos de aliança com o governador Sérgio Cabral?
aliança com... Eu acho que o grande avanço foi a presença, a mudança no sentido da presença do governo federal, do presidente Lula e agora com a presidente Dilma, junto com o governo do Estado e, evidentemente, do município. Isso trouxe, evidentemente, não apenas recursos, mas trouxe várias fórmulas de políticas que se aproximaram da população, melhoraram a questão da gestão do Estado, tivemos bilhões de dólares que se foi investido no Rio de Janeiro, e esse é um grande salto que a gente produziu. Mas há uma necessidade de que isso se aprofunde, há uma necessidade de reformular essa política. Ela não tem construído necessariamente um processo de diminuir a desigualdade. Nós temos cada vez ampliando mais a questão da desigualdade entre pobres e ricos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Esse é um dado. Esse dado nos mostra um alerta que nós temos que produzir uma política que mude esse quadro. E, evidentemente, uma figura como a do companheiro Lindenberg Faria, e principalmente do PT, a partir, inclusive, do próprio exemplo do presidente Lula, que teve esse comportamento no plano nacional, uma preocupação com os mais pobres, e ter menos compromisso com alguns setores no empresariado, pode nos levar a ter mais condições e fazer as mudanças que a população do Estado de Janeiro necessita. Presidente, é inegável que o governo do Sérgio Cabral trouxe alguns avanços. As UPPs foram grandes avanços, os investimentos também federais obtidos através dessa conciliação de forças foram também importantes e significam um grande avanço. Investimentos em o arco rodoviário, o PAC também nas comunidades, como a Rocinha, foram avanços significativos. Lá também, enfim, no Complexo do Alemão, enfim, há vários exemplos de avanços que foram realmente significativos, históricos, na mudança, digamos, de patamar da relação de governo com a sociedade. Entretanto, no que um eventual governo do PT poderia ser diferente do governo Sérgio Cabral? No que o PT poderia se diferenciar? Por exemplo, na área da saúde, nós precisamos ampliar os nossos serviços de atenção básica. Vamos chegar mais próximo da população. Eu que moro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, você sente claramente a necessidade de um hospital de emergência ali. Você tem necessidade de algumas patologias, a própria questão do câncer, a questão do AVC, você tem coisas graves, é um desespero de fila para você transferir para os hospitais e os hospitais de Janeiro todos cheios. Então, precisa ter uma política clara que esses serviços estejam ali, dentro da Baixada Fluminense, estejam dentro da região de São Gonçalo de Niterói, estejam no interior do Estado. A população dos pobres sabe o que eu estou falando. É um sofrimento, é uma dor muito grande. Nesse momento que eu estou aqui, sem dúvida alguma, tem alguém colocado numa unidade esperando 2, 3 dias para um AVC para ser transferido. Além da saúde, qual seria o outro ponto que o PT poderia marcar a diferença? Transporte. Não dá para ter apenas o setor rodoviário, que é uma coisa cada vez cresce mais. Foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço. Mas não dá para ter apenas a linha amarela, a linha vermelha. Nós precisamos investir no transporte de massa, principalmente na questão dos metrôs. O metrô tem que chegar à Baixada, o sistema ferroviário, os trens têm que ter mais qualidade. Né? Eu me lembro ainda do final dos anos 60, 70, eu era operário da construção civil, você pegava ali o trem em São João de Meriti, ali 4h20, 4h50, 6h20, correndo, um atrás do outro. Hoje os trens estão num processo decadente. A própria linha auxiliar, que é chamada de Belfor Roxo, ele vem, traz até a Pavuna, depois trazer o Rio. Só o tempo que o trabalhador perde, ele é obrigado a pegar o ônibus. Ele é obrigado a ir para a van. Então, o transporte mais tem que ser o metrô, tem que ser o trem. E quanto mais ele tiver qualidade, ar-condicionado, confiança nos horários, capacidade de transportar com segurança, é evidente que você vai diminuir o número de pessoas que vão transitar lá de São Gonçalo para o Rio de Janeiro, que vem de Nova Iguaçu, Japeri, Queimado, para o Rio de Janeiro. Eles vão preferir pegar um transporte de massa, com mais qualidade, que possa andar, possa produzir. E isso é um sofrimento grande da população. Aproximar. E a outra é a aproximação das linhas da população. Tem lugares como Queimado, Japeri, que as pessoas, às vezes, na madrugada, às 4 horas, 4h30 da manhã, você vai na rua, com aquele mar de pessoas caminhando, 30, 40 minutos de madrugada, para pegar o trem que vai atrasar, ou aquele ônibus cheio. Isso, evidentemente, tira a qualidade de vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.
Música